Bom, pessoal, boa noite. Hoje, hoje a gente vai falar sobre os demonstrativos contábeis, né? Que é justamente uma parte agora já onde a gente vai analisar a contabilidade das empresas, né? Que normalmente, tá? Quando a gente pega o principal livro, eu acho que é usado, que eu também usei para essa aula, é o Estrutura e Análise de Balanços, tá? Do Assaf Neto, que, se eu não me engano, é professor da USP, né? E formado, referência já na área de finanças no geral, dessa parte de análise, estrutura de balanços, valuation, etc. Tá? E qual que é a relevância, né? Primeiro, a relevância de se estudar isso. Primeiro, porque muitos desses demonstrativos em uma empresa SA, eles são obrigatórios, tá? Então, as empresas precisam divulgar esses balanços para os investidores, tá? Então, a nossa ideia também aqui é ver um demonstrativo mais na visão do investidor, não tanto, né? Eu não vou entrar muito, por exemplo, em cada conta, nas subcontas que tem dentro, é pegar mais um panorama geral realmente dos demonstrativos, tá? E os principais, tá? São o balanço patrimonial, que normalmente vai ter a sigla BP, demonstração do resultado do exercício, a DRE, demonstração de origens e aplicações de recursos à dor e a demonstração de valor adicionado DVA. Cada uma delas tem uma visão, né? O balanço patrimonial, ele é justamente ali a gente vai analisar o patrimônio da empresa, né? O que que a empresa tem de dívidas, o que ela tem de ativos, aonde que estão esses ativos, né? Estão em produtos é, mais imobilizados, estão em caixa, ela tem mais caixa ou mais é, produtos, digamos assim, que têm menos liquidez, etc. A DRE, né, a demonstração do resultado do exercício, ela visa ver se a empresa está tendo lucro no exercício, né? E aí tentar justamente analisar aonde que está, por exemplo, alguns gargalos da empresa, né, de relacionado a, por exemplo, custos exacerbados, onde ela poderia reduzir custos, onde que ela está talvez com menos eficiência, né? Esse tipo de coisa, tá? E aí que justamente a gente vai ter ali no final do DRE o lucro líquido, tá? O BP e o DRE são talvez os dois principais, tá? Que normalmente quando a gente quer analisar uma empresa para investir, etc., a gente tem que olhar principalmente eles, tá? Porque eles são realmente os principais ali, o que vai balizar muitas das vezes outros indicadores, tá? Que são com base neles. Eu coloquei ali também a DOR, né? Que é a demonstração de origem e aplicações de recursos, só que acontece que ela não é mais obrigatória, tá? Então as empresas elas tendem hoje a não fazer muito, tá? Que eu vou até passar mais rápido por ela, porque ela não realmente hoje as empresas elas não costumam divulgar mais porque as SAs elas não são mais obrigadas por isso. E tem alguns outros demonstrativos que suplantaram a dor, né, como principalmente o fluxo de caixa, né? Ele é um demonstrativo que veio ali para no lugar da DOA. E no caso também a gente tem um outro que esse também é mais difícil de encontrar em portais, mas as empresas costumam divulgar, que é a demonstração de valor adicionado, tá? Que o foco dela é, de certa forma, ser como uma DRE, mas ali mais no âmbito econômico, ou seja, o quanto de valor a empresa gerou, né? E para onde foi esse valor, né? A DRE, de certa forma, ela tem ali um pouco mais focado nos acionistas. A DVA, ela tem focado mais em toda a cadeia de valor dela. Onde que foi que ela pegou insumos? Esses insumos, mais a matéria-prima, fez ela vender o produto com maior valor adicionado, menor valor adicionado, etc. Todos esses documentos, tá? Eles também vão estar nos RIs, né? Nos releases anuais das empresas que elas soltam, né? Que na análise empresarial eu dei ali um vislumbre ali da Embraer, né? Que no caso ali foi mais focando já na, na análise da Embraer, focando quais são os principais clientes, etc. Mas lá dentro também vai ter justamente o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, provavelmente deve ter uma DVA lá também,
né? É, e outros indicadores relevantes, né? Principalmente ROI, o ROI com I, eles sempre vão aparecer lá. Tem outros também indicadores, tá? Começando justamente com o balanço patrimonial, né? Que vai ser o principal que a gente vai ver de início, né? De início sempre é, tem de pegar ali o balanço patrimonial ou a DRE, tá? E aí, bom, ele é dividido, né, em dois campos, o ativo e o passivo. Ali nós temos no lado do ativo a gente tem maior liquidez. Por que liquidez? Porque a gente tem ali do menor, de baixo para cima, a gente tem a maior liquidez, né? Indo do menor até o maior. Que é o quê? A liquidez é o quanto que eu posso transformar esse ativo em dinheiro, né? Então, no caso, a gente pega algo intangível. O que é o intangível? O intangível tende a ser a marca, tá? Que é até uma mudança do balanço patrimonial, né? Que o balanço patrimonial ele passou por uma revisão lá em um ano e teve daí é, esse novo ativo, né? O intangível, que é a marca. Então, a marca, como que a gente pode transformar a marca em dinheiro? É algo complicado, né? Justamente porque vai muito da percepção provavelmente do comprador que está comprando essa empresa para ver o quanto dessa marca tem, né? Claro que daí vai entrar o valuation, etc., para ver o quanto que essa marca tem peso, pipipi, cheio de pesquisas econômicas, né? Para coisa. Mas veja como é difícil transformar isso em dinheiro. A mesma coisa para o imobilizado, né? Eu não posso facilmente transformar, Gabriel, por exemplo. Oi. desculpa, dá uma olhadinha se tem alguém entrando, que a Maureen colocou que não Ah, tá. conseguiu entrar pelo da FSM. Ah, sim. A Maureen pediu aqui. Acho que aceitei, é isso. Aí, qualquer coisa eu te Valeu, João. aviso. Beleza, valeu. Tá? E aí, no caso, né, o imobilizado, ele justamente é mais difícil, né? Porque a gente, por exemplo, se eu quero vender um carro, não, eu vou ter ali oferecer um preço, tenho que ver se tem um comprador para esse meu carro. Tem todos ainda as questões de licença, etc., para transferir um carro de uma empresa para uma pessoa física, por exemplo, né? Então ele é mais difícil de, de transformar em dinheiro. No ativo circulante, por exemplo, está ali justamente caixa. E o caixa ele vai ser o ativo de maior liquidez, porque normalmente o caixa ele já está em dinheiro, né? Então é, por exemplo, o dinheiro justamente, né, no caixa que a gente fala da empresa, né, literalmente no caixa ali do operacional, mas pode estar em uma conta em um banco, né? Ou seja, é um ativo com muita liquidez, tá? E o ativo relaciona-se todas as aplicações de recursos justamente efetuadas pela empresa, né? Então, normalmente, por exemplo, a empresa tem daí o passivo também. O passivo identifica as exigibilidades e obrigações da empresa, cujos valores encontram-se investidos no ativo. Ou seja, a empresa, por exemplo, pega ali um passivo circulante, tá? O passivo circulante ali, ele também vai ser, né? Tanto ativo quanto passivo, ele é dividido em ativo circulante e não circulante. O circulante, ele tem uma elegibilidade normalmente de um ano, tá? E o não circulante é mais de um ano. Ou seja, se eu pego ali um empréstimo que eu tenho que pagar ele daqui 6 meses, ele provavelmente, né, ele vai, na verdade, não provavelmente, ele vai ir para o passivo circulante, né? Agora, E Esther. aí, e aí a empresa, né, ela pode justamente pegar esse passivo, né, esse dinheiro que ela coisou, para transformar em algo ativo, para ela investir em algo imobilizado, ela pode investir em investimento, ela pode colocar em caixa também, né? Tudo isso, tá? O ativo também, ele é a soma do passivo mais o patrimônio líquido, tá? Isso também é algo importante de se dizer. E ali no passivo, diferente do ativo, a gente não tem liquidez, a gente tem exigibilidade. Ou seja, o passivo circulante, né? Ele tem uma exigibilidade, uma obrigação maior com ele do que o passivo não circulante, porque obviamente eu tenho que pagar ele primeiro, né?
ele é algo de curto prazo. O patrimônio líquido, tá? Ele é representado pela diferença entre o total do ativo e do passivo em determinado momento. Identifica os recursos próprios da empresa, sendo formado pelo capital investido pelos acionistas ou sócios, mais os lucros gerados nos exercícios e que foram retidos na empresa, ou seja, os lucros não distribuídos. Ou seja, o patrimônio líquido é o recurso próprio da empresa, né? O capital social é justamente aquele valor que os investidores ou as pessoas que abriram a empresa colocaram de início na empresa, né, para comprar os ativos, etc. E aí, justamente, quando a empresa tem lucro, ela pode justamente criar justamente a reserva de lucro dela, né? Ou seja, eu quero daí colocar na minha reserva de lucro uma parte justamente para ter ali, que eu não quero distribuir, por exemplo, para os sócios nesse momento. Por quê? Porque ela pode visar um maior crescimento, né? Então, se ela não paga dividendos para os sócios, né, ela pode justamente pegar esse lucro ou criar uma reserva ou justamente colocar mais no ativo, né? E aí a gente tem a segunda conta, tá? Que é a DRE. A demonstração de resultados do exercício visa fornecer de maneira esquematizada os resultados lucro ou prejuízo auferidos pelas operações da empresa em determinado exercício social, os quais são transferidos para contas do patrimônio líquido, né? O lucro ou prejuízo é resultante de receitas, custos e despesas incorridos pela empresa no período e apropriado segundo o regime de competência, ou seja, independentemente de que esses valores tenham sido pagos ou recebidos. No fim, né, a DRE ela tem normalmente esse esquema, tá? Às vezes pode mudar, principalmente para empresas estrangeiras. Os Estados Unidos, elas tendem a ter um pouco de diferença. Mas no Brasil, normalmente ela segue esse padrão, tá? E a gente tem ali a receita bruta de vendas, menos os descontos concedidos de devoluções, menos imposto sobre vendas, né? A receita bruta normalmente é o preço vezes a quantidade, tá? Simples, ou o P vezes Q, né? E aí depois a gente vai fazendo os descontos, impostos sobre venda, né? CMS, IPS, etc. E também aí depois a gente tem a receita líquida. A gente também pode daí fazer o cálculo dos produtos de mercadorias vendidos, tá? Que é o CMV, né? Normalmente ele aparece mais assim como CMV, que daí envolve justamente o cálculo dos estoques, né? Ou seja, o quanto de estoque depois que eu vou ter que repor, etc. e tal. E aí a gente chega no resultado bruto. E o resultado bruto, né? Depois a gente tem as despesas gerais e administrativas, despesas de vendas, receitas financeiras, né? Que pode ser algum tipo de aplicação financeira que a gente fez, menos a despesa financeira, menos juros sobre o capital próprio, mais outras receitas operacionais, menos outras despesas operacionais, etc. Tá? E aí a gente chega no resultado antes do IR, barra CS, barra o contribuição social. E aí depois depois da provisão do IR, a gente chega no resultado líquido, tá? Que é justamente daí normalmente o lucro líquido que vocês podem achar, tá? Que ainda depois, né? Na verdade, antes ainda, ele tem ainda uma parte antes da participação e contribuição, né? E aí sim, depois a gente tem o resultado de lucro líquido, lucro prejuízo líquido do exercício, tá? Normalmente a DRE ela é mais fácil de ver, tá? E ela vai ser uma balizadora para outros indicadores que nós vamos explorar, né? Na hora de analisar uma empresa, tá? Porque o que acontece? Pode ser que uma empresa tenha ali em algumas partes um lucro operacional bom, só que chega em uma parte aqui, por exemplo, uma despesa geral e administrativa que ela tenha muito alta, ela não consiga ter um lucro nessa parte aqui, né? Então, é algo que justamente a gente pode analisar, né? Se ela tem muita despesa aqui de vendas, muita despesa administrativa, né? Por exemplo, isso tudo pode contribuir, né? E aí, no caso, é a estrutura principal, tá? Sempre vai seguir esse padrão, só como eu disse, algumas empresas dos Estados Unidos vão ter uma estrutura um pouco diferente. O balanço patrimonial ele já é mais padrão, né, no mundo. Mas o DRL às vezes muda alguns componentes ali, às vezes aparece, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum aparecer o PID, né, de pesquisa e desenvolvimento.
A dor, né, eu coloquei aqui mais porque os livros costumam colocar, mas ela não é tão mais usada. Aparece normalmente a de fluxo de caixa, né? Mas a demonstração de origem e aplicação de recurso do OR tem por objetivo identificar os fluxos de recursos dentro da empresa, seja da forma como foram gerados financiamentos ou como foram aplicados investimentos durante o exercício social. Ela fornece uma compreensão mais ampla e dinâmica para os analistas das várias operações realizadas pela empresa no período que influem sobre a sua folga financeira de curto prazo, né? As origens de recursos são provenientes de operações realizadas pela própria empresa e aquelas levantadas junto a investidores, credores e acionistas. As aplicações de recursos são subdivididas em dividendos, aplicações de ativos de longo prazo e ativos permanentes, investimentos em liquidez, capital circulante líquido e amortização de dívidas de longo prazo. Tá? E aí a estrutura sugerida da dor ela vai ter justamente esse padrão, tá? Que eu peguei até do próprio livro do Asaf, tá? Essas tabelas são todas lá do livro dele. As origens, lucro, prejuízo líquido do exercício, receita, despesa que não afetam o capital circulante líquido, aumento do capital social por integralização, contribuição para reservas de capital, aumento no passível exigível a longo prazo, não circulante, redução no ativo realizável a longo prazo, não circulante. E aí, total das origens. Aí depois a gente tem as aplicações, dividendos propostos, aquisição de ativo imobilizado, não circulante, aumento de ativo realizável a longo prazo, etc. E aí a gente tem justamente um cálculo da variação do capital circulante líquido do exercício, né? O ativo circulante, saldo no início do exercício, menos o passivo circulante, saldo no início do exercício. Isso vai ser daí o capital circulante líquido, né? Saldo no início do exercício, tá? E aí a gente faz também no fim do exercício e também no fim do exercício a gente chega em uma variação no capital circulante líquido, né? E aí a gente tem também os quadros de mutação das contas do ativo e do passivo, né? A gente tem daí das contas do ativo um aumento, pode ser uma aplicação, né? Diminuição daí da origem e justamente tá, a dor e o capital líquido elas são relacionados ali. Quando a gente tem total das origens maior que o total das aplicações, ocorre um aumento do capital circulante líquido. Quando a gente tem um total das origens menor do que o total das aplicações, ocorre uma redução do capital circulante líquido, tá? No caso daí a gente tem por fim, tá, a DVA, que ela é justamente uma ideia a mais de como a empresa gera valor econômico, tá? A DVA é um componente do balanço social da entidade, de maneira geral. Ela é a demonstração do quanto a empresa agregou de valor no período relacionado e informado, por valor agregado adicionado. Entende-se a diferença entre as receitas de vendas, inclusive os impostos incidentes sobre as vendas, e o valor dos insumos adquiridos de terceiro, matérias-primas, materiais indiretos, mercadorias, serviços de terceira, energia, etc. A diferença, né, básica entre a DRA e a DVA é que a primeira tem um poder de explicação no resultado do período, em que as informações são voltadas basicamente para os sócios e acionistas. A segunda, a DVA, completa essas informações de forma positiva, ou seja, está dirigida para a geração de riqueza e sua respectiva distribuição pelos fatores de produção, capital e trabalho e ao governo, né? E veja que ela tem, né, um componente justamente mais econômico da coisa, por quê? Porque ela tenta ali destrinchar os fatores de produção, capital e trabalho, né, que são os principais fatores mais básicos, né? Tem outras coisas também, tecnologia, o próprio capital a gente pode destrinchar ele em várias coisas, né? Capital físico, capital humano, etc. É, tem ali também inovação, né? Questão do Schumpeter que a gente falou anteriormente, né? E justamente ela vai ter normalmente esse padrão, tá? Ali a gente tem o primeiro item 1, receita, venda de mercadorias, produtos e serviços. Aí tá. Depois a gente tem os insumos adquiridos de terceiro, materiais consumidos, os custos de produção, energia, serviços de terceiro, outros. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma mercadoria, né, eu vou ter que comprar outros insumos, etc. Vou ter que gastar energia, por exemplo, para gerar determinada mercadoria, às vezes, né? Então, isso daí vai gerar o valor adicionado bruto. Depois daí a gente tem as retenções, depreciações, amortizações,
e exaustões, e a gente vai chegar daí no valor adicionado líquido produzido pela entidade, tá? E depois aí a gente tem valor adicionado recebido em transferência, resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras, valor adicionado total a distribuir, e depois distribuição do valor adicionado, ou seja, para onde foi, né? Esse valor adicionado foi para o pessoal em encargos, foi para impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio e dividendos, porque veja que cada componente desse um setor, né? Por exemplo, impostos, taxas e contribuições, a empresa está gerando um valor adicionado para o governo. Pessoal em cargos, a empresa está gerando um valor adicionado para as famílias, né? E no caso, ou seja, vai impactar dali o consumo das famílias. O imposto, taxas e contribuições, ela vai aumentar os componentes do PIB, gastos do governo, né? Juros e aluguéis para alguns componentes, né? Que aí talvez poderia ser, de certa forma, dependendo até mesmo do consumo, né? De certa forma. E aí outros tipos de juros, né? Bom, e aqui a gente tem também os principais sites de esquematização de dados contábeis, que agora também, né, eu vou entrar aqui com vocês, principalmente com o Status Invest, né, que ele é o que eu acho mais completo, assim, no geral, tá? Que o que, que ele faz? Ele pega justamente as análises de RI das empresas que são SA e compila lá, né? Então, ele facilita o trabalho nosso, porque veja que caso a gente tivesse que fazer, por exemplo, um balanço patrimonial para uma empresa só e fazer isso, imagina, para 15 ações, 20 ações, é muito trabalho, né? Então, é algo que, caso eu, pessoa física, né, queira investir, no caso, não tem necessidade da gente fazer esse trabalho todo, porque normalmente tem já ferramentas para isso e tem também, né, as próprias casas de research, elas fazem isso, né? Quem vai realmente fazer daí para um balanço patrimonial do zero de uma empresa mesmo, provavelmente o contador dessa empresa, né? Se for uma empresa média, pequena, etc., ou grande. E no caso, se você vai para o ramo financeiro, o pessoal de investment banking que vai realmente daí pegar, por exemplo, uma startup, etc., e vai levantar ali, vai pedir o balanço patrimonial deles, porque eles não são SA ainda, e vai ver ali os componentes, vai analisar todos os indicadores, etc. Enfim, e aí vai ter que fazer esse trabalho. Mas como as empresas SA que a gente quer investir, elas têm, são obrigadas a fazer isso, então não tem muito porquê a gente fazer. A gente tem que entender os principais indicadores, né? O que cada coisa faz e justamente ver para onde está indo a empresa, como que está a saúde financeira dela, né? Nesse sentido, né? Porque se a gente tem, por exemplo, uma empresa com passivo muito grande, ela não é muito interessante de investir, né? Porque quer dizer que ela está endividada, ela não consegue honrar os seus compromissos, né? Então, aqui a gente tem no Brasil os principais é a Status Invest, Fundamentei, Investidor 10 e a Ocean 14, tá? A Status Invest ela tem mais recursos sem ser pagos e livres, né? A Fundamentei ela tem mais recursos, ela é mais uma plataforma mais paga, ela tende a pedir pagamento de mais coisas. E nos Estados Unidos a gente tem também, para ações dos Estados Unidos a gente tem do Status Invest, a Guru Focus, que é muito completa mesmo, só que muito cara também, eu acho que ela custa US$ 100, se eu não me engano, na assinatura mensal deles. Tem Yahoo Finance e a Finviz também, tá? Aqui no caso, daí eu vou só daí agora nesse final de aula compartilhar com vocês daí justamente a da Status Invest, tá? Então, normalmente, né, a gente vai ter aqui as principais informações, né? Aqui a gente consegue procurar as ações. Eu escolhi justamente até a Microsoft, né, uma das empresas para a gente analisar nessa parte do balanço patrimonial, para ver, né, uma empresa estrangeira, né? E aí só realmente cuidar que daí no caso aqui do Status Invest é que às vezes aparece a BDR dela, tá? Para ser a estoque tem que estar realmente aqui em dólar, né? Principalmente aqui que se vai ver se é estoque. E aí aqui também aparece justamente como estoque, né?
E aí, no caso, aqui a gente ainda tem algumas informações gerais da empresa, né? Qual que é o nome dela no bookname, o mercado de origem dela, né? Nasdaq, a participação no SP 500, né? Veja que é bem grande, né? Uma participação bem relevante na, no indicador, né? Que é, no caso, justamente o balizador ali, o índice do mercado, até que a gente fala, né? Que são as principais, aqui no caso, as 500 principais empresas da Bolsa Americana. E aqui a gente tem a classificação original dela, setor, tecnologia, indústria, computador de software e propriedade software, né? E aqui o setor de atuação, tecnologia da informação, TI, programa de serviços aqui na classificação brasileira. E aqui a gente chega no contábil. No caso, né, aqui a gente tem daí já, né, a plataforma ela já dá uma esquematização aqui dos principais componentes. Aqui, por exemplo, a gente já pode ver que a empresa tem mais ativos do que passivos, né? Ou seja, ela tem mais, ela tem mais recursos alocados do que ela tem de dívida, né? Isso é interessante, porque a empresa quer dizer que ela não está endividada, né? Ela poderia honrar com seus compromissos, ainda assim que vendendo grande parte dos ativos, né? No caso aqui, a gente também pode, por exemplo, ver a evolução do patrimônio líquido, né? Ou seja, os recursos próprios da empresa. Veja que ele cresce de 2021, 2022 cresce, 2023, 2024 e 2025, tá? A gente poderia até pegar mais anos, eu acho. Não, porque só tem 5 anos aqui. E aí, no caso, também a gente pode fazer uma comparação entre os ativos circulantes, ou seja, é, o quanto, digamos assim, de recursos próprios que essa empresa tem, né, de curto prazo, para honrar os seus compromissos também de curto prazo. Veja que em todos os momentos ela tem mais, né? Justamente o que garante justamente que a empresa consegue honrar seus compromissos e que ela não está endividada, tá? Então, essas indicadores, a gente tem outros indicadores que vai ser próxima aula, né? Mas a gente já consegue ver aqui pelo balanço patrimonial, pelas principais contas, que a empresa ela tem uma saúde financeira boa, né? No curto prazo e aqui no caso também, né, que eu já tinha dado uma olhada, mas também no longo prazo ela também tem. Só aqui que foi onde ela teve mais, digamos assim, aqui e aqui ela onde ela teve, digamos, mais obrigações de longo prazo maiores do que o ativo não circulante, né? Mas também não é um problema justamente por conta do ativo circulante dela ser também compensar ali um pouco mais também isso, né? E aqui, tá? A gente tem também, né, nessa plataforma, né, uma análise de horizontal e vertical, tá? Que também é muito importante quando a gente vai analisar o balanço patrimonial e a DRE, principalmente. E o que eles dizem? Análise horizontal nada mais é do que uma análise de variação, ano a ano, ou mês a mês, etc. Uma análise de variação, no fim das contas. O que ela quer, o que ela diz, né? Ela diz o quanto que determinado indicador subiu ou decresceu, né? Ou seja, dado o ano de 2021 para 2022, o quanto subiu, por exemplo, o ativo total? Ele subiu, ele teve um aumento de 9,31% se comparado a 2021, né? E aí a gente tende a justamente analisar isso para ver se algum componente teve uma melhora, se outro componente teve um rendimento abaixo, etc, né? E normalmente uma análise horizontal, né, ela aparece assim, mas ela é realmente uma análise de variação pura e simples, tá? Porque normalmente uma empresa, quando você vai trabalhar assim também, né, normalmente eles tratam muito com indicadores mês a mês, né? O MON, o ano a ano, que é o IOI também, tinha muito lá, quando trabalhava assim, que tinha esses indicadores que são indicadores de performance, etc, né? E é a mesma lógica aqui, só que colocada nessa ideia do balanço patrimonial. E aqui a gente pode também pegar e fazer, acho que aqui para ela não vai deixar, mas a gente poderia fazer também, tá? Uma análise
vertical, que é o quê? É pegar o componente em si e dividir pelo total do balanço patrimonial, tá? Então eu pego o ativo total. Quanto que o ativo total representa de tudo? A gente soma tudo e pegava e teria daí a porcentagem, né, da análise, da porcentagem desse componente sobre o total, tá? E aqui, né, a gente ainda tem, aqui no balanço patrimonial, aqui ela tá a parte mais, justamente que eu falei, destrinchada. Porque é interessante também quando a gente vai ver análise destrinchada. Eu não vou, né, chegar aqui e explicar tudo isso, porque eu acho que dá realmente dá uma aula quase de contabilidade geral, né, que daí realmente sim a gente tem que explicar todo o componente, mas acho que a maioria de vocês também já deve ter passado por isso, né, no curso. Então, né, o ativo circulante a gente pode dividir ele em caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoques e outros ativos circulantes. E veja que ele está em ordem de liquidez, tá? Porque o caixa e a equivalente de caixa é o quê? É o dinheiro físico mais o que está em saldo no banco. Então, ele é o mais líquido que tem. A aplicação financeira, por exemplo, uma CDB. Uma CDB, ele é um ele é algo ainda muito líquido, porque eu posso, digamos, pegar um dinheiro de empréstimo que eu posso tirar, né, ele no outro dia. Mas ele ainda é menos líquido que o dinheiro que eu tenho lá na hora, né? Porque eu tenho que esperar ainda, normalmente, um dia para o dinheiro chegar e cair na minha conta. Então, se eu quisesse o dinheiro agora, nesse momento, só se eu tivesse saldo em caixa. Se eu tivesse uma CDB, eu teria que esperar outro dia. Contas a receber é a mesma coisa. Eu posso ter uma conta a receber aqui, por exemplo, de um parcelamento que um cliente fez, daqui que eu vou receber daqui 3 meses, né? É algo que pode acontecer. Então ele é menos líquido que o CDB e que o coisa e assim por diante, tá? E aí justamente a gente pode analisar a empresa, tá? Ver se isso daqui aumentou. Por exemplo, de 2024, veja que a Microsoft ela teve aumentos na maior parte dos indicadores, tá? O que é bom, né? Dos ativos. Ela reduziu os estoques e reduziu os outros ativos circulantes. No ativo não circulante, ela aumentou os investimentos, aumentou o capital imobilizado dela, veja que teve um aumento de 48%, ou seja, a empresa está realmente investindo mais em mobilização, né? Pode ser dado até esse evento de data center, pode ter sido isso, né? Ela pode ter comprado algum terreno para isso, enfim, etc. Isso daí, essa informação a gente teria que ver provavelmente na RI ou em alguma análise de alguma casa de research, né, etc. E o intangível teve uma queda, né, que seria um pouco da marca, etc. Só que veja que também teve uma queda, mas teve um aumento muito grande de um ano para o outro, né, desse ano aqui para esse. Então, essa queda meio que não afeta muito ainda, né, porque a gente teve um pulo muito grande da marca aqui de 9 bilhões para 27. Outros ativos, outros ativos, etc. E aqui o passivo, né? Que ela aumentou também, teve um aumento no total do passivo circulante, teve um aumento das contas a pagar e assim sucessivamente, tá? E daí a gente vai retomar também isso um pouco nas próximas aulas, tá? Sobre questão de endividamento, etc. e tal. No caso aqui, eu só vou daí pegar aqui, por exemplo, vamos comparar com uma empresa aqui, no caso, Azul, né? Que inclusive o papel dela tá quase de graça, né? Eu acho que está R$ 1. Então, por quê? Porque é uma empresa extremamente endividada. É uma empresa que não tem lucro faz muito tempo, né? E, e que veja que ela tem muito mais passivo do que ativos, tá? Porque justamente foi o impacto principalmente da pandemia, né? E aqui também no Brasil a gente tem uma característica das empresas aéreas do setor, até aí pegando um pouco da análise setorial, que elas dependem muito de financiamento, né?
empréstimos, elas ficam daí normalmente renegociando o financiamento e etc. O que é péssimo, né, para a empresa, porque ela não consegue ter lucro, né? Então, mesmo que a gente às vezes fala, porra, é, a passagem aérea está muito cara, mas realmente a empresa não consegue ter lucro, porque ela normalmente vende, né? O ali, quando a gente olhar a DRE em específico dela, a gente vai ver que ela tem ali o lucro operacional que a gente diz, mas quando chega ali os lucros, os outros lucros ali que vão descontar verbas de administração, etc, tals, ela não consegue. As empresas aéreas aqui no Brasil, elas têm muitos custos, ela não consegue daí chegar ali no final tendo um lucro líquido, tá? E aí a gente consegue ver até justamente nisso, né? Veja que mesmo que o ativo dela cresce, no caso o passivo cresce demais, né? Ele não tem reduções. Então, por exemplo, o próprio problema dela é que ela tem até, por exemplo, o patrimônio líquido dela está decrescendo, né? Então, está aumentando, por exemplo, o prejuízo, que isso daqui é o quê? Isso daqui, provavelmente, né, quando vocês verem aqui o patrimônio líquido consolidado, ele está aumentando, mas está aumentando em uma escala negativa, ou seja, está indo de menos 21 bilhão para menos 30 bilhões, muito provavelmente isso daí é o quê? Lucro. Lucro não, prejuízo acumulado, tá? A empresa teve prejuízo, vem para ela, vem no patrimônio líquido consolidado para ela. Ela acaba tendo que fazer o quê? Normalmente pedir mais empréstimos. Só que às vezes ela não consegue renegociar esses empréstimos, ou às vezes ela pode chegar num banco e falar, ó, vocês não têm previsão de dar lucro, então eu não vou te conceder esse empréstimo. Ou eu vou conceder umas taxas muito grandes, né? A mesma coisa que está acontecendo com a Azul está acontecendo com a Gol, né? A Gol ela pediu recuperação judicial por conta disso também, né? Ela tem prejuízos sucessivos, tá? E no caso é até interessante ver aqui que no passivo, aqui, né, no caso da ação brasileira, quando a gente tem um aumento do passivo, ele é visto como negativo, ele fica aqui em vermelho, tá? Indicando que é algo ruim, né? Não é algo bom da gente ter, né? E justamente a gente tem que analisar principalmente realmente esses componentes principais, tá? Porque antes de destrinchar cada um, porque a gente olha, fala, beleza, as contas de receber aumentou, mas ainda assim o fato é que o passivo circulante é muito maior do que o ativo circulante. No caso aqui, por exemplo, do não circulante, a gente tem a mesma dinâmica, tá? Agora indo, né, por fim, para a DRE das duas empresas, né? No caso aqui, pegando a Microsoft, se eu não me engano, aqui é um pouco diferente, tá? A gente tem justamente alguns componentes que que são diferentes um pouco. De caixa DRE aqui, tá? Aqui normalmente sempre vai ter um resumo, tá, da receita líquida e do lucro líquido, tá? Aqui justamente a gente vê o lucro da Microsoft ela tá aumentando, né, com o tempo. No geral, no máximo aqui 2022 para 2023, ela teve quase a mesma coisa. Teve uma leve redução aqui, tá? Mas veja que ela saiu de 2021 para 61 bilhões para 101 bilhões, tá? E a receita líquida, a gente tem a mesma dinâmica, tá? Só que o lucro líquido, lembra que ele é o último componente, né, da DRL, é esse aqui. Esse aqui é o lucro líquido, tá? E aí aqui a gente tem a receita líquida, que é o primeiro componente, que é justamente o operacional, né, que a gente diz ali, que é normalmente analisado, se a empresa teve lucro operacional ou não, se ela está conseguindo vender o produto dela com lucro, né, com mínimo de lucro. Aqui, justamente, a gente pode daí destrinchar, tá? No caso, por exemplo, pegar aqui de 2020, 20, vamos olhar para 2024, 2025, tá? No caso, a gente vê que a receita líquida da empresa aumentou, né, em 14%, aumentou também os custos em 18%,
Ou seja, o custo aumentou um pouco mais do que a receita líquida, né? E daí a gente tem um resultado bruto que ainda assim aumentou se comparado com o ano anterior, né? De 13,38%, tá? A despesa em pesquisa e desenvolvimento também a empresa tem feito mais gastos nisso, né? Aumentou as despesas gerais administrativas, mas ainda assim bem pouco, né? Ela manteve então as despesas e aumentamos daí então ao resultado operacional, tá? Ou seja, o quanto que a empresa tem ali de lucro operacional. Outras receitas e custos, a gente chega daí no EBITDA, o EBIT que eu vou retomar eles nas próximas aulas, tá? E a gente aumentou também esse lucro aqui, né, que é antes, justamente é antes, se eu não me engano, das distribuições, etc, né? E aí a gente chega aqui que a gente vê que a empresa teve um aumento do lucro líquido de 15%, tá? Ou seja, a empresa tem aumentado o lucro, tá? E normalmente quando se tem, normalmente, né, não é via de regra, mas quando a gente tem esse aumento de lucro da empresa, quando ela apresenta uma DRL de receita líquida, a gente tem um lucro líquido aumentando, normalmente a cotação da ação tende a acompanhar esse aumento no lucro líquido, tá? E aí, por exemplo, pegando aqui justamente a azul, tá? Aqui só também mostrando aqui, ó, o, a análise horizontal, né? Quer dizer, a análise vertical, né? Ou seja, a gente pode ver, na verdade, por componente, tá? Que seria, no caso, por exemplo, do ativo total. Quanto que cada componente aqui faz parte do ativo total, do ativo circulante, quanto porcentagem do ativo não circulante faz parte, assim por diante, tá? E aí, no caso, a gente vai ter daí uma maior noção de quanto cada componente tem, tá? Que é interessante ver, por exemplo, do passivo total, que é 100%, quanto que é passivo circulante e não circulante, tá? E assim por diante, tá? A gente consegue ver esse indicador do quanto cada componente faz parte justamente do total ali, né? E aqui no caso justamente da DRE da Azul, veja que a empresa ela consegue ter o lucro, a receita líquida, né? Só que quando chega justamente no lucro líquido, a empresa ela não tem justamente um lucro, né? Um lucro líquido de fato, ela só fica na receita. E veja que normalmente ela tem um prejuízo, ela teve um prejuízo aqui em 2020 de menos 10 bilhões, que é justamente por conta da pandemia, né? A pandemia ela teve que parar, então a empresa acabou não tendo muita receita, né? A gente até vê justamente isso aqui. E o que acontece? A empresa não tem muita receita, mas ainda o pessoal em cargos, né? O salário do pessoal tem que ser pago. E outras coisas do próprio ativo imobilizado, né? Um avião parado, ele não gera receita, ele só gera custo. É algo complicado para a empresa, ela vai tomando esses prejuízos daí sucessivos, né? Isso vai entrando daí até mesmo justamente no patrimônio líquido dela, né? Que vai para uma das contas lá do patrimônio líquido. E aqui a gente pode ver justamente essa dinâmica. Olha, a receita líquida da empresa vou tirar aqui dos últimos 12 meses só, né? Ele não, ele não fez o refresh, mas aqui de 2024 foi de 19 bilhões. O custo, né, relacionado com operações, etc., foi de 14 bilhões, e aí a gente tem um lucro bruto de 5 bilhões. Aí a gente tem outras despesas operacionais que, que vão dar justamente menos 1 bilhão de, de custo para a empresa, né? E aí a gente chega nesse valor aqui do EBIT, que é de 3 bilhões. E aí a gente tem ainda um resultado financeiro que
a empresa não conseguiu ter um resultado financeiro bom, né? Provavelmente justamente de outros de outros investimentos que ela fez, de empréstimos que ela tomou, etc., né? Esse resultado financeiro normalmente tende aí os empréstimos que ela fez, impostos, e aí a gente tem um lucro líquido negativo que ela apresenta aqui, né? Que aumentou e muito daqui de 2023 para 2024, né? Menos 284% de aumento, se comparado com o ano anterior, né? E aí, justamente como ela não tem mais lucro, ela acaba até aqui, não tem lucro atribuído à controladora, não tem lucro atribuído a não controladores. E aí a gente vai ter outras métricas aqui que vão ser tratadas justamente na próxima aula, tá? E a ideia justamente é mostrar, né, justamente é, esses instrumentos que a gente tem justamente para quando a gente quiser comprar as ações, né? Porque fazer isso, né, à mão, né, seria muito tempo e não, como a gente no caso não trabalha em investment bank, não é necessário. Para quem, por exemplo, quer talvez, quero me tornar um analista de ações. Então, no caso, justamente a gente teria que daí você teria que ter um conhecimento bem profundo, porque daí sim tu iria provavelmente muito fazer isso aí na mão, principalmente se for trabalhar em IB, etc., para fazer é, a prova lá da APMEC, né? A CNPI, ela exige esse conhecimento mais aprofundado. Mas para a gente que também só vai investir, né, o nosso dinheiro em ação, essas análises que a gente faz já cobrem grande parte, né? Porque a ideia também não é ficar 10 mil horas, né? Porque pensando em uma pessoa que quer investir, pessoa física, ela provavelmente já tem um emprego, então no caso não é também ficar muitas horas, muitos meses, analisando muitas empresas e tal, fazendo balanço para cada um. E aí, claro, se coisas pontuais que tu tem dúvida, né? Pô, tenho dúvida de uma empresa, vai para o RI da empresa que sempre lá vai ter a informação bem detalhada, né? E aí hoje em dia até com IA a gente consegue até resumir alguns pontos, né? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Espero que tenha compreendido, principalmente algumas questões, e nos vemos na próxima aula, que vai ser justamente daí mais a fundo de alguns indicadores, né? Que também a gente vai analisar também aqui com o auxílio das ferramentas também que a gente tem, né? É isso e muito obrigado, pessoal. Fechou, boa noite. Valeu, boa noite.